Boa noite, eu sou Paulo Duarte, esse é o canal Sabores da Masmorra. Eu vou explicar brevemente como é que funciona com o YouTube. Cada vez que alguém aperta o sininho ali para receber notificação, aperta o gostei ou se inscreve no canal, o YouTube entende que o canal é interessante para alguém, é interessante para o público. Alguém está querendo assistir aquele canal. Então ele começa a colocar esse canal nas sugestões. Começa a aparecer um pouquinho mais, ele vai mandar as notificações para todas as pessoas. É assim que funciona o YouTube. Tem um algoritmo, o algoritmo entende que esse canal quer ser visto, e não é o canal só, é o assunto. Então, se o canal é sobre DCM e o pessoal está querendo ver sobre BDSM, ele começa a relacionar ali um monte de canais sobre BDSM. É o assunto, o algoritmo escolhe aquele assunto daquele canal para direcionar os usuários. Então, eu conto com vocês aí para poder clicar no botãozinho, notificações, clica no gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda o assunto BDSM a aparecer mais no YouTube. Nós somos tão poucas pessoas, a gente tem um segmento tão alijado, tão fora de alguns contextos, que a gente precisa aparecer um pouquinho mais. Então, vocês não vão estar aparecendo no meu canal. Claro que o meu também será. Mas vai ser o canal de todo mundo que fala sobre BDSM, que fala sobre relações de dominação e submissão, que vão estar sendo contemplados com esse teu gostei, com esse teu apertar no sininho aí. Tá? Vamos fazer o BDSM ser mais discutido, ser mais visto, aparecer mais na lista do YouTube. E é só assim que a gente consegue, tá bom? Aperta o gostei, aperta o sininho para receber notificação e te inscreva no canal. Vocês vão estar ajudando o assunto, o tema BDSM, não apenas o meu canal. Tá certo? Um abraço, sou Paulo Duarte, fique com nossos vídeos. Até mais. Verdugo, boa noite. Boa noite, Obrigado PD. Obrigado por ter aceitado o convite aqui, pela tua disponibilidade horária, que eu sei que é apertado. Tu tá Imagina, é cheio um de prazer. serviço, a gente sabe disso. E a gente vai falar também na nova plataforma que você está sendo implementada, sendo implantada, mas depois a gente vai falar sobre isso. Vai melhorar o nosso site, nosso chat. Assim desejamos. Todo mundo está esperando. Todo dia chega gente perguntando pelo chat, mas a gente sabe que tá trabalhando nisso e que logo vai começar. Bom, a gente está aqui com o Verdugo, eu acho que o maior expoente do Brasil de BDSM, eu acho que uma das pessoas mais conhecidas no BDSM. Eu sou Paulo Duarte, canal Sabores da Masmorra, e foi uma honra para a gente receber o Verdugo aqui para uma entrevista. Ele é meio reservado, ele não aparece muito, então quando a gente tem ele assim, ainda mais podendo ver no pelo, é bem melhor. No caso dele tem pelo mesmo, eu não tenho, né? Primeira pergunta, Verdugo. Nós começamos no meio praticamente na mesma época, mais ou menos há 30 anos atrás. Em alguma parte do caminho, a gente assumiu posições diferentes. Eu continuei sendo um praticante e consumidor do meio. E tu assumiu uma posição de formador de opinião. Tu começou a ser o cara a ser seguido, a ser ouvido, a ser imitado. Como foi assumir uma linha de frente, passar a ser vanguarda num assunto que ainda hoje é um pouco tabu e que na época o praticante era quase comparado a um contraventor, né? Uma coisa assim meio muito estranha. O tabu na época era muito mais do que hoje e as coisas eram muito mais rígidas, as questões morais, éticas, todo o resto. Como é que foi começar isso do zero, ou praticamente do zero? Bom, pontuando duas coisas. Primeiro, que eu não me considero o maior expoente, longe disso. Mas E é. segundo, também não me considero formador de opiniões. O que eu faço é simplificar a entrada das pessoas no meio, mostrar o caminho das pedras, as dificuldades que eu tive quando cheguei, eu procuro passar isso adiante agora de uma forma mais fácil, mais agradável. Então, bom, o começo sempre é difícil, né? Isso você começa lá atrás, na adolescência, você começa a se descobrir, descobrir desejos, descobrir vontades. E comigo não foi diferente. Eu tinha, assim, fantasias que meus amigos não tinham. As pessoas ao meu redor não tinham as mesmas fantasias que eu. Então, eu me sentia assim meio que estigmatizado, meio um peixe fora d'água. Eu pensava, pô, mas alguma coisa está errada, né? Porque eu vejo o mundo de uma forma, as pessoas veem de outra. E é evidente que no teu universo juvenil, você vai encontrar pouquíssimas pessoas que tenham a mesma visão que você. Isso é raríssimo, né? É muita sorte. E muita gente não se descobriu. Como eu também naquela época não tinha conhecimento das coisas. Eu tinha só, digamos assim, instinto, né? Aquele instinto de querer alguma coisa que era diferente.
Eu fui crescendo e comecei a ter acesso a informações. Informações, naquela época, você sabe, nós não tínhamos internet, não tínhamos nada, era o Nem máximo que nós celular. tínhamos eram aqueles catecismos que não eram BDSM, né? Carlos Não era Zéfiro. sadomasoquismo, né? Era o Carlos Zéfiro e coisas do gênero. Então, a minha descoberta mesmo do que eu queria aconteceu na época da abertura, na época em que aqueles filmes proibidos aqui no Brasil começaram a ser liberados paulatinamente. Isso começou com Saló, isso começou com Calígula, Laranja Império dos Mecânica, Sentidos. Império dos Sentidos. Então, todos esses filmes, na medida que chegavam, eu conseguia enxergar nuances sadomasoquistas. Eu via coisas ali que me chamavam a atenção, que me atraíam. Então, existia uma identificação com aqueles filmes. Era uma coisa que emergia dentro de mim. Eu começava a sentir um caminho, um norte. Aquilo foi um tipo de um catalisador. E na época eu tinha. Isso foi com meus 18 anos, 17 para 18 anos. Por volta dos meus 25, mais ou menos, eu abri uma locadora de vídeo. Fui um dos pioneiros em São Paulo, né, ter locadora de vídeo. Acho que a nossa foi, eu e um sócio abrimos, né? Fomos a segunda ou terceira locadora em São Paulo a abrir. Isso me possibilitou ter acesso a muitos filmes sadomasoquistas. Então, como eu fazia as compras, eu via alguma coisa que me interessava no catálogo, eu ia direto naquilo, comprava, assistia, saboreava, e aquilo foi crescendo dentro de mim. E com o passar do tempo, me casei, tentei tornar a minha esposa uma escrava. Naquele início também não deu muito certo, porque, sabe, você não sabe como lidar com aquilo. Você sabe o que você quer, não sabe como fazer. Você quer dominar, mas você não tem as ferramentas, você não conhece ainda. Então eu comecei a mergulhar num mundo diferente, eu comecei a mergulhar em psicologia, comecei a estudar análise transacional. Naquela época isso estava em voga, então eu fiz um curso de análise transacional, comecei a conhecer a linguagem corporal, e isso começou a me abrir portas. Eu começava a enxergar as coisas, as pessoas, de uma forma diferenciada. Então o corpo dizia uma coisa, a boca outra, mas eu sabia e conseguia identificar. E com o passar do tempo, veio a primeira escrava, que por sinal era uma amiga da minha esposa. E naquela época, veja como são as coisas, né? Eu havia comprado lá atrás correntes, um monte de acessórios bobos, né? Mas é o que existia na época, a gente não tinha muitas opções. E num dado momento, ela comenta com essa amiga. Essa amiga disse que sexualmente tinha gostos diferentes. Ela disse: "Espera aí que eu vou te apresentar uma pessoa." A E tua me esposa? chamou. Sim. Nós sempre tivemos um casamento assim aberto, liberal. Nós nunca tivemos esse tipo de problema. Ela me chamou e falou, na época era Paulo, né? Que é o meu nome. Paulo, aqui tá essa minha amiga, tal, ela tem coisas que se encaixam com as coisas que você procura. Aí começamos a conversar, tal, e ela acabou se tornando a minha primeira escrava. Só que foi uma relação assim meio vazia, porque os nossos interesses, eles não se uniam, era conflitante, porque ela era submissa e eu tinha uma tendência sádica. Então a minha busca era diferente da dela. As coisas não se encaixavam como eu desejava que se encaixassem, né? E eu me lembro que na época eu comecei a buscar. Era o começo da internet. Eu pulei uma passagem. Um pouco antes dela, a minha base começou, além dos filmes, né? Desses filmes cinematográficos, era o começo da internet. E eu não sei se você se lembra, surgiram as BBS. Sim. Bulletin Board System, né? Era aquela tela preta no terminal que você entrava e se conectava através da linha telefônica com algumas pessoas. E eu me lembro que Discada, eu. né? Exato. E eu me lembro que eu me associei a uma BBS em São Paulo grande, chamada Mandic. E na Mandic tinha uma. Não eram salas, eram pacotes na época, né? Eram grupos. Tinha um grupo sadomasoquista. E eu já peguei, entrei ali e comecei a. Aquilo me despertou curiosidade, né? Sadomasoquismo e tal. Eu falei, bom, então são pessoas que pensam como eu, que veem o mundo como eu vejo. E comecei a bater papo, fazer algumas amizades, conversamos. E me lembro de ter saído com uma pessoa uma vez, mas ficou só no bate-papo. Ficamos de marcar uma segunda vez, mas as coisas não deram certo por alguma razão que não me recordo agora. E passou. Aí sim, veio essa que acabou sendo minha escrava, né?
E nessa época, a internet, no tempo da BBS, ela não tinha quase nada, mas com o passar dos anos, ela começou a crescer. E nesse momento eu encontrei um site que era maravilhoso naquela época, chamado Insex. Aquilo era um mundo para o sadomasoquista. O que os caras faziam ali era uma coisa que até hoje eu não vejo igual. Era um site fantástico. Eles iam fundo mesmo. E as modelos não representavam, elas realmente praticavam. Eram todas masoquistas. As A gente teve, práticas. desculpa te interromper, a gente teve o Elite há pouco tempo, que já fechou também. Mas não se igualava, não se igualava. O Insex era realmente fora de série. E eu sei que ali eu comecei a ter muitas ideias, eu via as coisas que eles faziam ali, a criatividade desses caras, era um negócio absurdo. E aquilo foi alimentando as minhas fantasias, eu fui crescendo nesse sentido. E num dado momento eu vi uma máscara para asfixia, genial, uma toda de couro, trabalhada, né? Eu falei, pô, é isso que eu quero. Aqui no Brasil não se vende isso, você não encontra. Na época não encontrava, né? Era uma coisa muito difícil. Onde você podia encontrar acessórios? Em sex shop. Você imagina, sex shop há uns quase 30 anos atrás, não tinha nada, era um bobagem. Né? Aí eu procurei na internet um local, alguém que me fizesse isso, e descobri um site. Estava lá escrito lá, aqui desenvolvemos, fazemos, criamos acessórios para BDSM, né? Foi a busca que eu fiz. Aí conversei com o sujeito e tal, mandei para ele a foto que eu queria, de como eu queria a máscara, ele, sei que levou acho que um mês ou dois para fazer, ele me dizia, olha, você tenha calma, porque nós estamos aqui numa reforma tal, vai demorar um pouquinho. Eu disse, não tenho pressa, né? Porque eu não vou encontrar isso em outro lugar. Então, tempo que for. Passaram-se acho que 40 dias, ele me liga. Disse, olha, aquela tua máscara está pronta. Se você quiser vir retirar, dá uma passadinha aqui. E eu, aqui em São Paulo, moro na Vila Mariana. E o local que ele estava era, sei lá, 5 minutos da minha casa. Peguei o carro, fui, cheguei. Ele me entregou a máscara e ali, assim, todo sujo lá da reforma que ele estava fazendo, terminando, me disse, olha, a gente vai inaugurar uma casa sadomasoquista daqui 10 dias. Então você está convidado, se você quiser vir, venha conhecer e tal. Eu falei, pô, tá aí, ó, mel na sopa, né? Era tudo o que eu queria. Agora eu vou encontrar as pessoas que são como eu. Passados esses 10 dias, cheguei, era a inauguração do Clube Domina. Era o primeiro dia de funcionamento do Domina. Ou seja, eu comecei naquele dia, frequentei por todos os anos em que ele esteve aberto, até o fechamento. A Bela, uma das donas, a gente tinha uma amizade assim muito forte, éramos quase que irmãos, nos tratávamos assim. E num dado momento dessa sociedade, ela me convidou. Eu entrei, participei como sócio, fiquei quase um ano ali junto com ela, éramos eu, ela e o mestre Jean. E essa era a primeira casa, a Casa Amarela, ficou famosa tal, porque ela era uma casa muito, muito gostosa, muito agradável, né, acolhedora. O Domina não foi a primeira casa BDSM. Antes dele teve o Valhalla. Quando o Valhalla fechou, ficou assim aquele ato, né, não existiam opções. As pessoas se encontravam em restaurantes e, dado um tempo, a Bela... não foi a Bela, não. Foi o Klaus, a Bárbara e eu acho que o Anjo, se eu não me engano, abriram o Clube Domina. Não. Apaga tudo. Eles criaram o Valhalla. Quando o Valhalla acabou, a Valkyria, o Roberto e a Bela abriram o Clube Domina. Aí que tudo começou. Bom, eu sei que eu fiquei sócio desse clube por um ano, mais ou menos. Depois eu saí da sociedade por problemas pessoais. Mas continuamos amigos até o fim. E eu, a Bela, o Jean, todo mundo. E foi uma festa, até o fechamento. Quando o Domina fechou, o que aconteceu? Ficamos órfãos, né? Pelo menos eu fiquei. Eu não via assim outro espaço que me desse aquela satisfação que o Domina me dava. Eu fui algumas vezes no Luxúria. O Luxúria era um lugarzinho bacana, tal, mas ele era fetichista. Não era propriamente sadomasoquista. Não era uma casa de BDSM. Tinha também BDSM, mas não era isso. Ele era fetichista. Aí eu peguei e acabei me afastando do meio, do convívio social. Continuei a minha vida BDSM fora de lá, entre quatro paredes, né? Porque você nunca sai do BDSM. Na verdade, você tenta, mas o sadomasoquismo está dentro de você. É uma coisa inata, é uma coisa que vem com você e você vive com ele pro resto da vida. E assim foi, até os dias de hoje. Na época, em 2007, eu fiz o site.
Eu fiz o site porque eram tempos em que nós usávamos muito os grupos do Yahoo para bate-papo e as salas do UOL. Ali era o ponto de encontro, né? Nas noites, todos nós íamos para as salas do UOL e encontrávamos os amigos, o pessoal do Domina. E eu tinha uma dificuldade muito grande para expor o que eu pensava, colocar minhas imagens, porque no fundo nós somos meio que exibicionistas. Eu e a minha escrava na época, Sim. Bruna, nós gostávamos dessa exposição. Então o site foi um local especial para isso, porque a partir de lá eu podia fazer o apontamento e jogar as imagens dentro da sala de bate-papo. Isso era muito gostoso. E aí começou a brincadeira, o site começou a crescer, eu comecei a colocar mais conteúdo e a coisa foi andando. Até aí, então, era um site meramente de ajuda aos iniciantes. Eu nunca tive assim a pretensão de ser um formador de opinião. Muito pelo contrário, não via isso dessa forma, nunca vi. E o site virou ser um prazer. Comecei ali a investir meu tempo nele, ele começou a crescer. E, paralelamente, eu tinha meu perfil no Orkut. O Orkut também era muito bom. Nós trocávamos muitas informações, conhecíamos muita gente. Nesse meio tempo surgiu o FatLife. Fui para lá. Todo mundo que viveu no FatLife viveu, né? Conviveu com aqueles problemas de agressão mútua, um ambiente meio hostil, ficou meio chato na época em que eu saí. Aí eu cansei e falei, não, eu vou sair daqui e vou criar minha comunidade. Antes disso, alguém também criou uma. Foram, se eu não me engano, foi a Tavi e o Asgar. Eles montaram uma revista digital, muito bacana, por sinal. Eu participei dessa revista, foi muito gostoso. BDSM Brasil, acho que não. Não, era BDSM Lovers. Ah, Lovers, isso. Lovers. Era muito bacana também, muito gostoso. Eu fui parte lá também. Então, eu participei também do... Eles criaram uma comunidade, eu participei dela por algum tempo, mas eu sentia a falta de ter um espaço para ficar com os amigos ali, uma coisa mais restrita, né? E criei dentro do portal a minha comunidade. E foram alguns amigos e isso começou a crescer. Dado algum tempo, a Lovers fechou, eles pararam, né, com o projeto, e muita gente que estava lá acabou vindo para o portal. Pessoas que nós nem conhecíamos começaram a aparecer, provavelmente pelo Google, né? E eu sei que isso fugiu ao controle. O que era para ser um grupo de amigos ali começou a crescer, começou a tomar corpo, começou a tomar tempo. E cresceu muito rápido. Eu sei que hoje nós chegamos a 45 mil cadastrados, o que é um número expressivo para esse meio, para essa comunidade. E todo bônus tem um ônus, né? E o ônus nosso foi o site pesado. O site não foi estruturado para trabalhar com esse volume de pessoas. Esse site foi estruturado para trabalhar com um grupo de 5 mil pessoas no máximo. E, então, esse foi um problema que, de uma certa forma, me afastou de lá. Porque hoje eu estou nos bastidores, solucionando isso, desenvolvendo uma plataforma melhor, finalizando um chat, que é a minha menina dos olhos, né? Porque eu gostava muito do chat da UOL, eu sinto falta nisso nos outros espaços, e eu acho que isso é muito gostoso. O que eu mais gosto do portal é o chat. Então, eu sempre quis que essa integração acontecesse assim, ao vivo, ao aberto. Porque se for para ficar na casinha, debaixo dos panos, as pessoas têm o WhatsApp, tem outras ferramentas para isso. Não, a minha intenção é que as pessoas se reúnam e criem ali um espaço gostoso de bate-papo. Como existem alguns grupos de WhatsApp hoje, também são bons. Então a proposta foi essa. E a coisa está caminhando. Não na velocidade que eu gostaria, porque isso eu faço nas minhas horas vagas. Todos nós temos nossas atividades fora daqui, né? E eu não sou diferente disso. Mas as minhas noites têm todas elas sido empenhadas nesse trabalho. Então, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas não me veem quase. Mas não é por questão de eu ser uma pessoa não acessível, muito pelo contrário. Eu converso com todo mundo que me procura e, na medida do possível, eu tenho amizade com muita gente. Mas essa questão do portal é que me deixou um pouco distante desse convívio, né? A questão de alguns meses, acho que um mês mais ou menos, o Gladius me convidou para fazer uma live com ele. Isso me deu uma motivação maior para as redes sociais. Eu até então eu estava meio afastado disso. Já não tinha tempo, né? Mas nem não gostar, é não ter tempo. Mas aí aquele comichão começou a aparecer. Eu comecei a postar uma coisa aqui, outra coisa ali. E aqui estou com você, né? É a segunda que eu estou fazendo. Para você ver, nesses anos todos. Agradeço muito.
Você é a segunda pessoa com quem eu converso assim ao vivo. É prazeroso, muito gostoso. Falar de BDSM é sempre uma Só delícia. explicar duas coisas aqui. Catecismo, para quem não conhece, e a maioria não conhece, Não. é que naquele tempo não tinha o acesso a essas revistas que tem hoje. Não existia revista. Era uma coisa proibida aqui. Pornografia não existia no Brasil. Hoje tem revista de tudo, mas naquele tempo não tinha. Às vezes se conseguia umas revistas suecas, escandinavas lá que vinham, mas era muito raro e muito caro. Então o que tinha aqui eram pequenas revistinhas desenhadas. E um dos caras, os Bambambam, era o Carlos Zéfiro. Então eram revistas pornográficas em desenho. Então tinha ali uma novelinha, uma historinha, tudo em desenho. Isso que os meninos usavam para fazer aquelas coisas que todo mundo sabe que o menino faz, né? E E tinha também os também mais adultos também. aquela literatura feminina, né? Que era a Cassandra Hills. Não sei se você se Eu lembra. adoro Cassandra Hills, sempre Pois li é. Cassandra Hills. Sempre Na li época Cassandra também Hills. ela estava no auge, né? Sim, é a mesma época. Ah, e a segunda coisa é que o Verdugo está implementando uma nova plataforma para o site. Ficou pequeno, a caixinha ficou muito pequenininha para caber tanta foto, tanta gente, 4.000 pessoas, 45 mil pessoas, é muita gente. Então, ele está implantando uma nova plataforma. O site agora está hospedado lá em Houston, no Texas. É muito caro, é em dólar. Então, todas as mudanças estão sendo feitas devagarinho. Ele começou com um chat, e o chat, de acordo com ele, a gente espera que até o começo do ano já esteja ativo o chat, né? É expectativa. A Na expectativa. Vamos verdade, esperar. ele já está no modo beta, né? Já estamos testando, ele está funcionando. Estamos aqui naquela fase de correção, de polimento, tirando alguns bugs, coisas pequenas, mas que tomam um certo tempo. Mas eu espero que até a virada do ano ele esteja pronto. E para entenderem, ele está trocando a roda do carro com o carro andando. Então, tudo está sendo feito sem fechar o site. Então, a gente sempre tem esperança que o pessoal entenda isso, tenha paciência quando aconteça algum bug, algum problema, porque ele não quer fechar o site durante, sei lá, semanas ou meses ou meses para poder fazer isso. Então, ele está fazendo com o site em andamento. Então, tudo fica mais complicado. Às vezes dá um bugzinho aqui, dá um bugzinho ali. Então, paciência para quem acompanha a gente lá, tá? E não temos uma equipe de programadores, né? Sim, é tudo Ali feito para ele e pelo trabalhamos eu e filho, meu né? filho nas horas vagas. Então, é pauleira. A gente faz isso por devoção, por gosto, por paixão mesmo. É um filho que foi gestado ali na. E é por amor mesmo que o site não é pago, né? Ninguém Não, paga não. nada, não tem ali espaço para marketing, ele não faz anúncio, nada, é tudo pago de graça mesmo. Então, dá trabalho para fazer. Existe uma incompreensão muito grande nesse sentido, né? Muitas pessoas reclamam das regras, é, porque não podem colocar anúncio em fotos, não podem colocar, por exemplo, marcas d'água, links. Existe uma razão para isso, que a gente às vezes explica, mas as pessoas temem em não entender. Por exemplo, marca d'água. Acontece que muitas pessoas não têm fotos próprias, autorais. E o que elas fazem? Vão em sites adultos, pegam aquela foto, fotos com as quais eles se identificam, e postam e publicam, fazem um upload. E não se dão ao cuidado de tirar a marca do site. Então essas fotos, elas têm dono. Você não pode simplesmente se apropriar de uma imagem de alguém que tem ali o seu carimbo, a sua marca d'água, e colocar num outro espaço. Então o grande problema com as fotos que tem marca d'água, marcas d'água, né, é esse. As pessoas acham que é perseguição, é chatice, mas não é. É uma questão de respeito aos Direito direitos autoral e autorais de cada um. respeito. É. As imagens têm dono e a gente tem que respeitar isso. Até porque por problema de ética também. Como é que tu vai num restaurante, tu não pode entrar no restaurante e distribuir panfleto no restaurante da esquina. Então Exatamente. o cara entra no teu site fazendo propaganda de outro site. Então não tem. Outra Tem coisa isso. que as pessoas se queixam muito, por exemplo, eu não permito ali dentro que sejam divulgados grupos de WhatsApp. Por que isso? Porque são pessoas que estão chegando no meio e a gente não quer, eu pelo menos não quero, que essas pessoas caiam em grupos de inescrupulosos e E naquele tem, né? espaço fechado façam uma lavagem cerebral, vendam o BDSM de uma forma mentirosa. Isso a gente está cansado de ver em todos os lugares. Todos os dias a gente vê casos de pessoas que caíram
no conto do dominador X ou Y, e aquela historinha de que não, o BDSM é assim, você tem que fazer isso ou aquilo. O BDSM não tem regras, ele tem conceitos. Então, o que eu evito, o que eu não quero, é que as pessoas ali dentro usem esse espaço para Aliciar. induzir pessoas ao erro. Então eu não quero ser responsabilizado por isso. Então ali dentro eu não deixo mesmo. Para isso não. Porque se as pessoas quiserem outros grupos, outros espaços, tá aí o Facebook, tá o FatLife, tem tantos outros, vai no Google e procura. Mas ali dentro não, é uma questão de princípios meus. E isso eu sou rígido mesmo. Não é porque eu não quero concorrência com algo que eu vale, não é isso não. É que o princípio a minha filosofia no site é outra. É uma forma de abrir portas para quem está chegando, só isso. Eu vou aproveitar para alertar algumas pessoas que estão iniciando o BDSM agora, que quando tu acompanha a vida selvagem, quem vê ali o History, aquelas coisas ali, vocês vão entender. Talvez quando o leão vai caçar, a primeira providência dele é separar a presa da manada. Ele separa da manada, porque sozinha fica mais indefesa. E é normalmente isso que eles fazem. Então, quando o cara diz assim, olha, eu não quero ter contato com ninguém no meio, tu não vai fazer parte de grupo nenhum, desconfia, alguma coisa tem. É verdade. Uma outra Alguma coisa que coisa eu não tem. permito lá dentro, eu não quero que o site se torne um balcão de negócios. Então eu não permito negociação. Dominatrix, por exemplo. Financeira. Exatamente. Então, esse tipo de situação não acontece, eu não quero, porque eu vejo o BDSM como uma coisa mais pura, para mim. Então eu não Por consigo prazer. associar valor financeiro à cena. Para mim isso não casa. Respeito quem faça, tudo bem. É opção de cada um, é opção de quem quer fazer, Tem quem quer muita, cobrar, tem e muita. opção de quem quer pagar por isso. Só que aquele espaço não é para isso. Você vai encontrar esse espaço em outros lugares. Agora Essas virou moda, opções em outros lugares, não ali. Por agora tu vai quê? encontrar Porque é uma Prodome. filosofia minha, é uma filosofia minha. Sabe? Eu não Eu concordo com concordo. isso. Então não tem sentido eu transformar aquilo ali no balcão de negócios. Não é o caso. BDSM não se vende. Porque agora virou moda, é Prodome, Sugar Boy, Sugar Girl. Agora Sim. virou. Todo mundo Até quer comprar entendo, eu produto. acho que aí é a opção de cada um. Só que é uma opção minha também não concordar que isso seja feito lá dentro. É, eu também concordo. A gente conversou dias atrás sobre o falecido site Insex, né? O Insex é um site que teve há uns anos atrás, alguns anos atrás, um pouquinho de tempo. E ele tinha cenas que na época eram absurdas, assim, extremamente O Insex é dos anos plásticas. 2000. Se eu não me engano, 2000, ele surgiu em 2000. e ele tinha cenas assim de afogamento real, assim, afogava a menina mesmo. Eu vi uma cena que eles botaram um pano grosso no rosto da menina e largaram uma mangueira, e não tem como respirar, a gente sabe disso. Tinha uma cena com uma banheira com cobra, tinha cenas de enterrar a menina até o pescoço, Sim. tinha umas cenas assim absurdas mesmo, absurdas distantes para nós, né? Elas presas debaixo d'água, respirando com um tubo e Sim, acorrentadas. eram cenas maravilhosas. Era O mesmo. Elite, que já fechou também há um tempo atrás, o Elite Pen, ele também era maravilhoso, mas era basicamente spanker. Né? Basicamente é spanking. E o Insects não, eles eram muito criativos mesmo. O que tu Sim. imaginar, eles faziam. É impressionante. De pregar uma pessoa numa porta e ficar girando aquela porta 10 minutos, né? A Então é uma coisa impressionante. criatividade deles era fantástica. Criatividade e a fotografia era ótima já naquela época. Hoje em dia tem o 4K aí que eles fazem miséria, né? Mas já era muito bom. Daí, quando tu começou, não foi taxado de maluco? Essas tuas ideias mais sádicas. Hoje em dia, eu já fui taxado de maluco e abusador. Já fui. Já me chamaram de maluco, de abusador, um monte de coisa, por causa das minhas práticas de sadismo. Tu passou pelo mesmo problema também de ser chamado de maluco pelas tuas. Porque tu é um cara rádio, a gente sabe disso. A gente tem cenas, citou a Bruna, então tem cenas com a Bruna que a Nuala lembra até hoje, das cenas com a Bruna. De ela escorregando no sangue, assim. Nós Ah, tínhamos uma cumplicidade muito grande. E tínhamos os mesmos desejos, os mesmos impulsos. Então era uma sintonia perfeita. E aí a cena ficava bonita, né? Dava tudo certo. Era muito plástico. Mas gostoso. não chocava naquela época? Uma cena forte, assim? Não, não, não. O que acontecia às vezes, por exemplo, é que as nossas cenas começaram a ficar conhecidas.
Então as pessoas, isso despertava curiosidade, muita gente queria ver de perto, porque a Bruna era uma senhora masoquista. Então, o que ela aguentava era brincadeira. Eu até hoje não vi ninguém com a qualidade dela no suporte à dor. E rindo, né? Isso era fantástico. Então, isso despertava curiosidade nas pessoas, né? De ver as nossas cenas. E nós dois sempre fomos exibicionistas, a gente gostava disso, nos alimentávamos disso. E as cenas foram ficando cada vez mais bonitas, cada vez mais gostosas. E o que acontecia? A gente apagava na cena. Aquela coisa do exibicionismo, ele existia até a primeira chicotada. Nesse momento, para nós, não tinha mais ninguém em cena, éramos nós dois. A gente incorpora, Nós mergulhávamos nisso de uma forma tão gostosa, tão profunda, que as pessoas percebiam. Talvez seja um dos motivos pelos quais ela se lembra das cenas até hoje, porque são cenas gostosas de se assistir também. Sim. Embora... Aí você me perguntou, chocava? Enquanto estava no Spank, não. Na hora que chegava o sangue, sim. Porque muita gente tem aversão a sangue. Então é óbvio que era uma poça de sangue, né? Isso a gente fazia mesmo, eu fazia. Eu usava o ralador, depois do ralador, eu criava aquela película de sangue, aí eu usava o pedal em cima. Então eu espirrava, era uma delícia pra gente, né? Pra nós que somos sádicos. Mas isso incomodava algumas pessoas, assim. Tem gente que tem aversão a sangue e saíam da cena nesse momento. Isso eu percebia, mas... a gente não estava lá vendendo ingresso para satisfazer a torcida. Estávamos ali para nos satisfazer, e aquilo nos dava prazer. E a gente não consegue agradar a todos, infelizmente. Quem gostava, ficava. Quem não gostava, tudo bem, era direito, saía. Mas eu sei que isso ficou na memória de muita gente. Até hoje a gente ouve as pessoas dizendo, pô, aquela cena assim, assado. Sim, foi muito bom. Ficou. No Ala lembra muito disso. No Ala pediu para que eu dissesse para ti que ela te admira muito pelo que tu faz pelo BDSM, mas também pelas cenas. Ela, como submissa masoquista, ela já naquele tempo já via essas cenas e já gostava muito. Se identificava, no caso, com a Bruna, né? Ah, agradeço. Feliz tem com uma isso. fã, uma tiete. Tu fez parte da apresentação do Domina, uma casa noturna de São Paulo que fechou alguns anos atrás, mas que ainda é bastante lembrado até hoje pelas cenas, pela importância que ela teve no meio naquela época. Como é que foi isso do Domina? Por que a criação, por que a abertura? Foi para ganhar dinheiro, foi para divulgar o BDSM? Como surgiu essa ideia do Domina? Olha, essa pergunta eu não posso te responder porque o Domina não foi criado por mim. Ele foi criado pelo Roberto, pela Valkyria e pela Bela. E a Bela, nessa época, ela vinha do Valhalla. Se não me falha a memória, ela era a sócia da Bárbara Hennig, né? Aí, com o fechamento do Valhalla, ela, junto com o Roberto e a Valkyria, abriu o Domina. Então, eu não posso te dizer exatamente qual foi a finalidade. Provavelmente comercial, eu imagino isso. Mas uma casa BDSM, pelo menos naquela época, não era algo rentável. Era aquilo de vestir a camisa mesmo, de você fazer porque você gosta, por amor, por gosto. Quando eu entrei na casa, eu não entrei com essa... aspirando a, sabe, ganhar dinheiro. Não era esse o objetivo, não foi nada. Era prazer mesmo, era gosto de estar ali vivendo aquilo. Aquela atmosfera fazia muito bem para mim. Então, mesmo quando eu saí, continuei vivendo aquilo como se fosse sócio. Continuei ali ajudando, estando ali todos os dias. Eu vivi o Domina do início ao fim. E até hoje, eu e a Bela, nós somos assim, unha em carne, nós falamos sempre. Temos uma amizade profunda, nos gostamos muito. Eu não conhecia a Bela, infelizmente. Uma pessoa fora de série, fantástica. Todo mundo fala muito bem dela. Nós nos tratamos como pelo que ela fez. Orgulho. Hoje o gênero se tornou irrelevante em qualquer segmento, né? A gente tem expoente de vários gêneros em vários segmentos. Até porque a definição de gênero aumentou em número. A gente tem, sei lá quantos gêneros hoje em dia. Tanto homens quanto mulheres, né? E trans, e multi, não sei o quê. Naquele tempo, já tinha dominantes mulheres já com relevância no meio, e já tinha bottoms, homens, também já relevantes no meio, já com importância no meio? Tinham sim. Tinham dominadoras fantásticas ali. A Bárbara Hennig, por exemplo, era uma delas. Infelizmente já não está mais conosco, mas eu posso te citar, por exemplo, a Bárbara, a Valkyria, a Bela, a Loba Domi, a Sadik, que me vem à mente agora, mas tinha muitas outras também. Assim como bottoms masculinos. Isso era como é hoje, não tinha diferença não. Não tinha diferença naquele tempo não, já? Não tinha não, inclusive nas plays participávamos
dominadores, domes, todos juntos ali. Se confraternizavam, não tinha nada disso, não. Eu pergunto porque eu faço parte, eu sou de um estado que o machismo ainda é bastante forte aqui, que é o Rio Grande do Sul, né? Então, por isso Não, que eu isso não pergunto, tinha. São Paulo é um pouco diferente. Isso não tinha, pelo menos. E se tivesse também, eu não percebi, não. Não, não devia ter, senão nós não tínhamos chegado aonde Não, chegaram no meio, né? não creio que. O Verdugo, ele anda sumido como praticante BDSM, a gente não vê mais nada do Verdugo, tá? Falando de práticas. Ele passou a ser apenas empresário, pendurou o chicote, já que a gente não tá vendo nada novo. Daí a pergunta é, quem viu, viu, quem não viu, não vê mais as práticas do Verdugo? Possivelmente verá. Possivelmente verá. Ó, temos mais coisas do Verdugo guardada na mala. Vamos esperar passar essa pandemia. Talvez existam surpresas pela frente. Vamos ver. Ó, que bom. Boas novidades para nós. A gente nota que sempre teve relações fixas. Quem te conhece um pouquinho sabe disso. Imagino que tenha tido play partners também, mas sempre teve relações fixas, ou quase sempre. Isso foi uma preferência tua? Tu gosta de relações fixas? Isso te traz mais prazer? Vou fazer a pergunta. Eu já sei a resposta porque eu penso a mesma coisa. A gente já conversou sobre isso. Relações fixas traz mais cumplicidade, fica melhor quando a relação é fixa? No meu caso, fica. Porque eu não sei como é que outros sádicos veem isso, mas para mim é uma questão até de segurança. Eu conheci a fundo a minha parceira. Então, esse conhecimento profundo exige de você entrega, convivência, principalmente isso, você ter intimidade com a outra pessoa. Então, isso você não vai construir se você não tiver uma relação longeva. Você tem que focar naquilo. Então, por exemplo, eu fazia a leitura delas, no caso da Bruna, da Lu. Eu olhava, eu sabia o que elas estavam sentindo. Eu não precisava perguntar. O corpo delas falava para mim. E eu posso te falar isso com uma certa segurança, porque eu nunca errei. Eu nunca tive problemas de sequelas ou problemas depois de uma cena de algo ter dado errado. Isso não aconteceu. Pelo menos nada assim que a gente pudesse falar, puxa vida, olha, foi um erro. Não, isso não houve. Então, essa minha conduta, essa minha postura me deu segurança. Então a gente não tinha assim, por exemplo, algumas regras que você tem com uma partner. Porque muitas vezes você não conhece a tua partner. Você conhece assim de oi, tudo bem, tal, saiu, fez aquela cena, mas você não sabe qual é o limite dela. Você não sabe até onde ela vai. E uma masoquista, se ela for masoquista mesmo, ela vai morrer ali e não vai te falar, olha, para. E você, se não tiver limites seus, você vai em frente. E é aí que está o problema. Se você transformar isso numa disputa, quem bate mais ou quem aguenta mais, as coisas nunca vão acabar bem. Então nós não víamos isso, eu não via como uma disputa. Quando eu chegava num dado momento que eu fazia a leitura dela, percebia que ela poderia ir além, mas que para mim já bastava, a cena acabava. E diversas vezes eu ouvia aquela história, não, mas por que o senhor parou? Parei porque eu quis, porque eu achei que tá bom. Porque eu conduzo a cena. Eu paro na hora que eu achar que devo parar. Mas não vou além daquilo que eu achar que eu não devo ir. Então era essa a minha dinâmica com elas. E sempre funcionou bem. Eu fiz Então, um vídeo... aí voltando ao assunto. Vai. Por isso que as relações minhas eram longevas. Porque eu sabia que relações curtas me trariam problema em começar tudo de novo, sabe? Aquela história de você traçar aquele caminho de reconhecimento, de intimidade. Eu me dava muito bem com elas. Eu não tinha essa questão de troca de partners, não. As relações duraram em média, cada uma delas, de 4 a 5 anos. Esse foi o padrão, minha média. Que eu acho que para esse meio é até um número significativo. Voou bastante. Eu falo num dos meus vídeos sobre o Subspace e eu comento que muitas vezes a menina ela dá uma viajada, a adrenalina pega e ela para de sentir a dor com a intensidade que a gente imagina. E depende muito do conhecimento do top nessa hora para chegar no momento e dizer, não, vamos parar por aqui. Porque às vezes ou ela está querendo competir
e dizer, não, eu vou aguentar mais, e tu pode perder a mão, pode passar um pouquinho do ponto. Então é bom sempre o top estar focado, o top saber o que está fazendo, estar focado, para chegar numa hora que diz, bom, vamos parar por aqui. Mesmo que a menina diga assim, eu posso continuar, de Sim. repente já foi legal, já valeu até ali, então encerra por ali, tudo bem, vamos deixar assim. Às A vezes questão essa é, competição não é boa. a responsabilidade é sempre do top. Ele conduz a cena. Ele tem que saber quando começa e tem que saber quando parar. Não é a hora que ele quer parar, ele tem que perceber o momento em que ele tem que parar, que é o momento de segurança. Muitas vezes você pode não ter uma palavra de segurança, mas isso não te desobriga a ter cuidados e perceber que você não pode ir além daquilo que você está indo. Ou que você até poderia ir, mas não é sensato, não é de bom senso. Por Então, isso que cabe ao top essa percepção de saber que ele, de ter essa responsabilidade na condução da cena, de saber o momento certo de parar e não ir ao limite de quem está do outro lado. Eu penso eu, assim. eu sempre aconselho as cenas mais raras para quem já tem alguma experiência naquela cena e no meio, tanto para ele quanto para ela. Eu acho que conhecimento de causa ajuda muito. Saber o que está fazendo e a menina saber o que está fazendo deixa mais tranquila a relação e a prática muito mais gostosa, bonita e mais segura para todo mundo. O site Verdugo, o site Senhor Verdugo, não é usado para ganhar dinheiro, né? Não tem anúncio, não tem marketing, não vende bandeira, não vende nada. Não deixa ter comércio sexual, comércio de nenhuma forma. Qual é o motivo do site Verdugo? É apenas para reunir amigos mesmo? No começo foi isso, o objetivo foi esse. Não, o do site, nós temos duas situações ali, né? O site e depois a questão da comunidade, que foi Sim. incorporada mais tarde. O site não, o site foi um local que eu construí para expressar o meu pensamento, que na época não existia, quando 2007, né, que eu criei o site. Não tinha onde você escrever o que você pensava. Então, e quando você escrevia em locais públicos, geralmente você era atacado. Tipo Orkut, lugares que era possível as pessoas irem lá para argumentar ou criticar, ou coisa que vale. Eu não estava com saco para isso. Então o que eu fiz? Criei o meu espaço. Ali era o meu pensamento. Se você gosta, você vai lá e se identifica com Minha ele. casa e minhas regras. Se você não gosta, ótimo, vai para outro lugar. Era o que eu pensava. E também um local para colocar as minhas imagens, as imagens das minhas cenas. Era uma coisa que eu gostava de fazer. A segunda etapa foi após eu ter saído do Fat Life. Então eu criei a comunidade dentro do site. Aí sim, era voltada para um grupo de amigos. Era para ser uma coisa ali íntima, né? Aquele grupinho que nós batíamos papo lá, trouxemos para cá. E a coisa começou a andar. De repente fugiu ao controle, começou a crescer muito. E é o que eu te falei, Que bom. hoje cadastrados, nós temos 45 mil pessoas. Não significa que as 45 mil estejam lá. Isso é uma coisa. Como é que eu vou te colocar isso? São ciclos, né? São momentos. É cíclico. Tem momentos que vai muita gente, tem momentos Alguns que não. entraram e saíram, alguns. Isso aí é variável. Verdugo, quase todos os praticantes, e eu falo por mim mesmo, já teve aquele período de negação, assim. Eu já comentei isso contigo, eu passei pela fase das namoradas mandarem procurar ajuda psicológica, porque não era normal, o namorado queria esganar a namorada, querer cuspir, querer mijar em cima, querer amarrar, querer pendurar, um monte de coisa. Então passei por isso. Quando eu tentava trazer as namoradas, lá no começo da carreira, lá no começo, tentava trazer as namoradas, me chamavam de maluco, isso é coisa normal. A gente tem que fazer sexo, não essas loucuras que tu inventa. Então a gente sempre pensa assim, pô, será que não está na hora de eu parar com essas coisas, de eu sair? E vários saem por algum motivo. Às vezes pressão profissional, às vezes pressão da família, às vezes o cara é casado, não dá para misturar as duas coisas. Tu passou por essa negação, por esse problema, ou de consciência, pô, não é normal o que eu faço. Passou por isso alguma vez? Ou foi tranquilo do começo até agora? Não, nunca passei por isso. Eu sempre me assumi. Eu nunca tive problemas nesse sentido. Inclusive, minha família sempre soube o meu modo de ser, sabe? Meu filho sabe, todos sabem. Eu nunca escondi isso. Felizmente, né, na minha atividade, não tenho problemas com a imagem pública. Eu Posição. sou meu patrão, então eu faço o que eu quero, não tenho isso. Sempre fui, desde o início, quando eu comecei a participar
socialmente do BDSM, eu nunca me escondi. Sempre me expus. Sempre dei a cara para bater, não tem esse problema. Isso. E nunca tive também no passado. Desde o início, quando me conheci por sadomasoquista, eu tive essa conduta. Nunca me preocupei com a opinião alheia. Isso não. Vou aproveitar para explicar uma coisa. O BDSM, como a gente viu hoje, inclusive a sigla, é muito nova. No nosso tempo não tinha isso, era só SM. Só existia o sadomasoquismo. Tá? O BDSM, como tem hoje, o B e o D entraram bem depois, é uma coisa bem mais recente no meio. Antigamente era só SM. Hoje já incluíram o bondagista, chibarista, alguns fetiches que não existiam no BDSM, podolatria não era BDSM, um monte de coisa não era BDSM e começaram a entrar depois. Por isso que formaram essa sigla, BDSM. Antigamente só existia o SM. As revistas, tudo só SM. Isso é muito novo para todo mundo. Inclusive a Triskele, que todo mundo usa hoje, é de 80, 90 aí. É bem recente. Se não me falha a memória, essa questão da associação do sadomasoquismo com o BDSM se deu por volta dos anos 80, eu acho. 80, 90. Aqueles grupos de discussão, alt.sex, coisa do tipo. E esses grupos eram acessados naquela época, não sei se você lembra. Eu cheguei a ver algum desses grupos. Você acessava pelo terminal do Windows. Não era nem o navegador não acessava isso. Você entrava no terminal, usava aqueles comandos macarrônicos para ter acesso aos grupos, né? E ali você via o que estava acontecendo, a opinião das pessoas e tal. E foi nessa época que eu, se não me falha a memória, eu vi a junção do BDSM com o sadomasoquismo, porque até então as pessoas tinham assim uma aversão a serem associadas a sadomasoquistas. Era uma coisa muito pesada e para tornar isso mais leve criou-se essa sigla. Mas se eu não me engano foi por volta dos anos 80. Que também era a época do filme A História de Ó, que também teve um papel determinante em algumas liturgias. Por exemplo, o Triskele, ele foi meio que imaginado na História de Ó. Naqueles emblemas no... Verdugo também é cultura. Não, posso até estar meio equivocado, mas pelo que eu sei é isso. É isso. Mas eu acho que vejo lá. Tem um símbolo indiano também que aproveitaram para fazer o desenhozinho. Uma coisa engraçada. Quando começou o BDSM como a gente conhece hoje, ainda trouxe algum resquício da cultura do couro antiga. Depois, no final da guerra, isso começou com pós-guerra. O couro veio com os motociclistas, né? Na época dos anos 50, que usavam couro, e isso começou a ser incorporado também no BDSM. E quando a gente começou na nossa carreira BDSM, a maioria das revistas eram baseadas na cultura do couro. Então, as dominatrix das revistas eram todas forradas de couro, os meninos usavam peitinho de couro, sunguinha de couro, era tudo baseado no couro. Depois a gente conseguiu separar as coisas. A cultura do couro, eu acho que continuou, tem os leather até hoje aí, mas separou uma coisa da outra. Continuam sendo BDSM, alguns, outros não, estão só na cultura do couro mesmo, mas é um outro segmento, uma coisa diferente. Podem andar juntos, mas não são a mesma coisa. Quase todos os praticantes que conheço sofrem do mal do ego inflado. Eu sou, bem sincero, eu sou um pouco exibicionista, sou um pouco gosto de aparecer, tranquilo. O Verdugo, pelo contrário, está na reserva, assim. Ele tem um site de 45 mil pessoas, ele tem o maior site do Brasil, do BDSM, da América do Sul e está entre os grandes do mundo todo. Mas o Verdugo não aparece, ele não recebe, não vem para receber os aplausos. Por quê? Por que o Verdugo não tem essa exposição toda? Ele não precisa de aplauso, ele não precisa aparecer. Por que essa reserva toda do Verdugo? Primeiro porque eu também nem sei se mereço aplausos, porque eu faço o que eu gosto. As práticas que eu fiz por prazer, não fiz assim atrás de reconhecimento de nada, não. Isso eu fazia por prazer mesmo. Eu e minhas parceiras gostávamos do que fazíamos. Se isso agradou muita gente, se isso nos tornou em evidência, ótimo, mas o objetivo nunca foi esse, não. Foi a nossa satisfação pessoal mesmo. Foi para isso que eu entrei no BDSM, para realizar as minhas fantasias. Fossem quais fossem, eu pensava comigo, eu vou fazer. E a questão do ego, eu não tenho esse ego inflado, não. Pelo contrário, é o que eu expliquei no começo. Esse distanciamento que eu estou tendo
é em função de outras atividades. Não tem nada a ver com ego, não. Eu até sou muito acessível em qualquer lugar. É que agora eu estou um pouco afastado, mas nos momentos que eu estive presente, assim, socialmente, eu era acessível a todos. Tratava todos igualmente. Top, bottom, da mesma forma. Não tem isso, não. Comigo não tem essa história. Qualquer um Ah, que chegue para mim, chegue perto de mim e queira se tornar um amigo, estou de braços abertos. Não tem o menor problema. eu tenho recebido muito comentário e muita mensagem dizendo que me achava um cara brabo, irritado, com uma cara de mal, tal. E o pessoal tá ficando surpreso que eu sou um cara simpático, sou um cara que gosta de conversar, sou simpático, e tal. Eu acho que me conhece como moderador do site Verdugo, como moderador a gente tem uma postura um pouco diferente. E Verdugo também tem essa fama de mal. E eu devo dizer para vocês que não, tá? O Verdugo é esse cara simpático que a gente conhece É uma aqui, fama injusta. brinca, é uma fama injusta. Um cara super brincalhão, super simpático, super bem-humorado e super acessível, sim, tá? Ele tá sempre disposto, sempre aberto a conversar, esclarecer alguma coisa quando a gente tem alguma dúvida. Inclusive, como moderador, falando com o dono do site. Tá? Então, não é esse bicho todo mundo diz, não, o cara é O site super hoje nem é simpático. meu, né? O site hoje é nosso. Existe uma colaboração muito grande ali dentro. Cada um faz a sua parte, cada um dá a sua, coloca o seu tijolinho, e assim a coisa anda. Eu não me É, vejo assim tá como o indo. dono do site. Não é dessa forma, não. Eu posso ter criado algumas regras para manter um ambiente saudável, mas é só isso. O site está ali para satisfação de Tu é o todos. gerente do negócio. Eu só mostro o caminho. Essa fama do Verdugo, a gente vê também com a Cris, que ela ficou bastante famosa, inclusive com as meninas, e toda vez que ela dá uma entradinha no chat por algum motivo, todo mundo cai matando em cima. Essa tua fama que tu adquiriu, tu e Cris, não atrapalha em saber assim quem está chegando pelo Paulo e quem está chegando pelo Verdugo para tentar pegar um pouco da luz do Verdugo? Não acontece isso? Não te traz problemas isso? Eu nem acho que eu tenha fãs, não vejo assim, não. Tem algumas pessoas que se identificam comigo, que acham que o que eu faço é legal e se E é aproximam, mas legal. É eu não legal. vejo dessa forma, não. Eu acho que é normal isso, porque quando você está mais tempo no meio, é comum as pessoas olharem o que você faz, por quê? Porque eu sempre documentei o que eu fiz. Então eu tenho muitas fotos, tenho imagens, isso ajuda, isso é uma referência. Não é porque eu faça algo assim extraordinário, não é isso. É porque as Tu imagens, aparece mais. toda a situação imagética do Domina, por exemplo, ficou nas minhas mãos. É um arquivo que eu e a primeira dama, ela documentava tudo. Então, quando o Domina fechou, todo esse acervo ficou comigo. Era meu, né? Era nosso. Então, essas imagens, elas fazem com que você fique em evidência, mas não pela grandeza de algo que você fez, não é por isso. É porque é a única referência que existe. É porque eu me expunha mais. E pelo fato de você se expor mais, você se torna mais conhecido. Mas não que eu seja melhor que fulano, ciclano, não vejo dessa forma, não. Eu acho que cada Só prática tem a sua aparece mais. qualidade. O cara que tira sangue tem a mesma qualidade do cara que simplesmente usa ADS. Eu acho que são situações equivalentes, porque muitas vezes uma submissa pode ter tanta é, determinação em cumprir uma ordem quanto a masoquista em receber uma chicotada. Sabe? Às vezes a dor da submissa é tão grande quanto a da masoquista. É uma dor psicológica. E isso as pessoas não consideram. Nem sempre um spunk pesado dói mais que uma DS. Então não existe essa situação de que certa prática é melhor que a outra. Não é isso, não. Não, não existe não. Não existe. A gente não pode colocar nesse peso, nesse patamar. Não é esse o ponto de equilíbrio da coisa. E eu vou te dizer uma coisa, eu já reconheci esse meu erro num vídeo que eu fiz. Eu, como sádico, eu cometia esse engano e pedi perdão por isso, de achar assim, é uma cena de submissão, de lamber pezinho. Cara, não existe isso, é a mesma importância. Para ela é tão duro aquilo quanto é para masoquista apanhar, levar uma Exatamente. chicotada. Tá? Tem a mesma Exatamente importância. isso. A gente, como sádico, às vezes fica pensando, uma ceninha de merda ali. Não é, não é. Para ela tem tanta importância e às vezes é tão dura e tão dolorida quanto qualquer outra cena de spanking também. Não é assim que Hoje eu eu vejo. entendo isso, mas eu confesso que eu sofria esse preconceito também, tá? É assim que eu vejo. Eu Confesso. me lembro de muitas plays no Domina que isso acontecia. A gente parava para ver cenas que para nós eram leves. Mas a gente Sim, percebia que para os protagonistas eram cenas difíceis às vezes.
para as escravas, para as submissas, elas faziam coisas que naquele momento era pesado, era difícil, que para nós era banal, mas Não é fácil abrir mão de uma criação inteira, sabe? A mãe criou para não deixar o homem gritar com ela, para não deixar, e ela abriu mão de tudo isso em função daquela submissão daquela pessoa que está ali. Então é complicado mesmo, tá? A gente sabe. Hoje eu sei isso e reconheço. Que bom que o Verdugo também já sabe há mais tempo. Devido à tua posição de sádico e às tuas práticas mais hards, hoje tu é bem conhecido, hoje tu fizer assim, tem masoquista na tua porta aí. Mas naquele tempo foi difícil achar partners para essas práticas mais hards, mais sanguinolentas, como o menino disse? não foi não. Eu acho que eu fui um felizardo. Eu sempre fui muito observador. E eu observei duas pessoas que foram masoquistas maravilhosas. Uma delas foi no primeiro dia de. Não, na primeira semana do Domina. Ela começou a me desafiar. A gente. Nós mal nos conhecíamos, ela começou a me provocar tal. Eu perdi a paciência. Peguei-a pelo braço, levei-a pro dungeon e castiguei. E a partir dali a gente criou uma ligação muito forte. Se tornou minha primeira masoquista. E a segunda foi a Bruna, a que se expôs, né? Não vamos falar de quem não se expôs, vamos falar de quem se expôs. E foi a Bruna, eu conheci a Bruna no primeiro momento no chat da UOL, batemos papo algumas vezes. A coisa morreu aí, um dia ela veio para São Paulo, também nos conhecemos, batemos papo. Nos conhecemos assim pessoalmente, né? Batemos um papinho assim de 10, 15 minutos. E numa situação de conflito dentro da sala, eu queria conversar com ela, eu tava com outro nick. Naquela época na UOL, não sei se você se lembra disso, se você era associado, se você era assinante, você tinha direito a ter um nickzinho e tal, né? E eu tava com outro nick na sala para poder conversar sossegadamente com a Bruna. E eu caí, naquela época a gente caía muito. E eu caí, quando eu voltei, eu não percebi que eu voltei com o logo do Verdugo. Pronto, fui desmascarado na hora, né? E o pessoal caiu de pau em cima, porque eram muito amigos daquela minha outra escrava, e essa escrava tinha um ciúme danado e tal, e... Moral da história, a sala inteira começou a cair em cima de mim. Eu falei, Bruna, você vai sair agora da sala e vai voltar de coleira. Senhor, vai sair e volta com a coleira. E foi o que aconteceu, ela voltou, e começou também aquela encheção de saco, como sempre, né? Até ela vir para São Paulo, e nós fazermos a primeira cena e mostrarmos que realmente quem ela era. E aí acabou, aí começou o respeito de novo e as coisas voltaram para o lugar. Mantive as duas por algum tempo, depois a outra seguiu o seu caminho. Eu fiquei com a Bruna por mais alguns anos. Essa foi a história aí. Então eu não tive dificuldades em conseguir, não. Foi assim, muito rápido. Aqui no Sul não é tão fácil. Mas consegui pegar as pessoas certas. Esse que é o detalhe. Eu não tive assim tropeços, não. O tiro foi certeiro. Eu falo muito isso, que pro sádico, quer dizer, eu acho que pro dominante, mas pro sádico é muito mais importante a qualidade que a quantidade. Não adianta não adianta ter uma dúzia. É o que eu digo sempre, eu prefiro uma escrava que valha por 10 do que 10 que valham por uma. Eu tô contente com a minha, tá? Não, eu vejo dessa forma. Mas aqui no Sul é complicado encontrar masoquista. São poucas masoquistas de verdade e muito difícil de achar, sabe? Mas eu acho que não é no Sul, não. Eu acho que é geral, viu? Eu acho que é... Às vezes é um golpe de sorte, uma questão de observação. É um conjunto das duas coisas. Verdugo, quando começou o filme e depois o vídeo, 50 Tons, a gente teve uma leva de gente entrando no BDSM. Gente que não pertencia ao BDSM. A menina gostava de tomar um tapa na bunda, então se identificou como masoquista. O menino gostava de xingar a menina e se achou que era dominador. E resolveu vir todo mundo pro BDSM. Isso mudou a tua visão do BDSM? E também, essa entrada de gente nova, a gente sabe que sangue novo às vezes é muito bom, mas tu acha que foi benéfico ou foi maléfico para o meio essa entrada de gente aí, essa enxurrada? Eu acredito, né? Vamos sair do achismo. Eu acredito que esse problema dos novos não é um problema, essa onda ia acontecer mesmo, mais cedo ou mais tarde, porque o acesso à internet faz tudo isso. E eu vejo que o grande problema não é esse. O grande problema são as redes sociais. Porque há algum tempo atrás você tinha algum filtro. Quando você tinha as casas,
como o Domina, por exemplo, que na época foi a catedral do BDSM por muito tempo, o que acontecia? As pessoas se encontravam, elas se viam, se conheciam. Então, mesmo que você encontrasse essa pessoa numa rede social, você sabia quem ela era. Você já tinha visto o rosto dela, já tinha conversado, sabia como pensava. E com a febre das redes sociais, qualquer um hoje pode chegar no meio, criar um perfil e dizer, olha, tenho 20 anos de BDSM, cria uma comunidade e começa a vender a sua filosofia, que muitas vezes não tem nada a ver com o BDSM que a gente vive. Começa a criar regras que não existem. Então, você pega uma submissa que está ali descobrindo esse mundo novo, chegando como se fosse uma Alice, entra no perfil de um cara desses, que está ali vendendo uma ideia distorcida do que a gente faz, o que vai acontecer? Ela vai acreditar naquilo como se fosse uma verdade absoluta. É esse que eu vejo que é o grande problema, porque perdeu-se o controle do que é o BDSM. Qualquer um hoje em dia pode ter um perfil, dizer o que bem entender e vai ter a mesma voz, e essa voz vai ter o mesmo peso do que uma pessoa que está ali há 20 anos, 30 anos vivendo isso diariamente. O peso vai ser o mesmo. Porque se você consegue um número de seguidores relativamente bom, você faz com que os outros que estão chegando olhem aquele número e digam, pô, é ali que eu vou. E Valide o teu muitas perfil. vezes está tudo distorcido, está tudo errado. Então, eu não acredito que o grande problema seja essa onda de pessoas novas. Eu acho que não é isso. Eu acho que isso é até saudável, porque é uma reciclagem. Os velhos estão saindo, estão chegando os novos. Eu acho que o grande problema são os falsos formadores de opinião, que estão se proliferando por quê? Porque estão ganhando dinheiro em cima disso. Você pega hoje pessoas cobrando para ensinar BDSM. Sabe? Sei lá, é um negócio que, para mim, não soa bem. Tudo bem, respeito quem queira fazer e quem queira pagar, é do foro íntimo de cada um. Só que a gente também tem o direito de discordar disso. E eu vejo que esse é o problema, e não a onda nova que está chegando. Porque eles estão chegando, eles estão absorvendo aquilo que eles estão vendo. E o que eles estão vendo é isso. É um BDSM distorcido. Eu vou fazer uma pergunta para ti agora. Mentor. São duas perguntas. Tem validade, mentor? Tem o porquê existir mentor? E a segunda pergunta. É comentor ou é comedor? Aí que tá. O mentor seria aquela pessoa bem intencionada que está acolhendo quem está chegando e está orientando. O mentor vai te fazer isso. O mentor não tem poderes de usar você. Ele não é um dominador. E você, no caso, não vai ser um submisso dele. Não é o caso, não é por aí. O mentor é aquele cara que orienta, te mostra o caminho. Olha, você pode ir por aqui, porque esse é o correto, aquilo está errado. Mas a opção dos caminhos é escolhida pelo mentorado. O que acontece é que, há algum tempo atrás, todos se conheciam, pelo menos a maioria. Então era muito difícil, esse conhecer inibia maus comportamentos. Não é que eles não existissem, mas era numa quantidade menor. Hoje não, hoje você não sabe quem é o mentor, e você não sabe qual é a intenção desse mentor, o que ele está fazendo. Ele pode vender a ideia que ele bem entender, porque ele está ali para isso. Ele se intitulou o orientador oficial daquela pessoa. É complicado. Eu não sei hoje se deve-se aconselhar alguém a ter um mentor. Porque o mentor teria que ser um cara de muita confiança, um cara de boa índole. E é difícil você encontrar pessoas assim hoje. Não é que não exista. Não é que não exista, mas quem você indicaria hoje? É complicado. Hoje está muito comum o mentor, por exemplo, ter a senha do perfil e ele decidir com quem a menina vai conversar, com quem não vai conversar. Ele decidir se esse pode ser o dono da menina ou não pode ser o dono da menina. Então, só para entender, isso não existe, tá? Esse não é papel do mentor. Tá ali. Não, o mentor não pode se apropriar de senha. O mentor ele vai te mostrar os dois caminhos. Ele vai te mostrar os dois caminhos. O que ele acredita que é certo e o que ele acredita que é errado. Qual caminho tu vai seguir, tu decide na hora. Exatamente. Tu vai escolher para onde vai. O mentor vai te dizer, olha, por aqui você vai se dar bem, por aqui você vai se dar mal. Você escolhe. E daí tu escolhe. Esse é o papel do mentor. Exatamente. Ele não tem controle de nada. Ele não controla a tua decisão, ele não controla a tua rede social, ele não diz com quem tu fala e com quem tu não fala. Ele te orienta qual é o melhor jeito de tu fazer e qual é o pior jeito. E tu vai decidir o que tu quer fazer. Eu não concordo, esse cara aqui eu acho que não é boa gente.
mas tu vai decidir se tu quer ou não ter alguma coisa com esse cara. Vamos fazer uma analogia? Ele Sim. seria um influencer. Exatamente. Pode Só ser. isso. Eu sempre Você vai digo que é um seguir, professor de sala de aula. você vai seguir os ensinamentos dele ou não. Só isso. Agora, essa história de dar senha, essa história de fazer cena, isso não existe. Isso é golpe. Tá? Isso Então, são más meninas, tem intenções. comedor e tem comedor. Não, não, Exatamente. tem mentor e comedor. São coisas diferentes, tá? Não Exatamente. confundam as coisas. Tu quer falar alguma coisa sobre o portal, sobre o chat? Olha, o que eu tenho para dizer é que eu gostaria que as pessoas aproveitassem o BDSM na mesma intensidade que eu aproveitei. E eu vivi isso intensamente, ainda espero viver por mais algum tempo, mas procurem fazer a coisa certa, procurem se cercar de pessoas íntegras, procurem, antes de sair com alguém, conhecer o passado dessa pessoa, não tenha pressa, faça tudo com calma. Tenta conversar com quem essa pessoa já dominou, quem foi escrava de fulano, foi ciclano, procura ciclano. Ou, pô, o cara é legal, é bacana, posso confiar, não posso confiar? Procura saber o passado, os antecedentes, converse antes, vá no shopping, bata papo sobre cinema, sobre futebol, sobre qualquer coisa, e comece a pegar pontos nebulosos. Porque o que a pessoa faz fora, vai fazer dentro. Sabe? Então, a dica que eu dou é essa, não tenha pressa. Procure conhecer com profundidade quem está do outro lado. E às vezes são conversas assim bobas, em que você começa a perceber sinais de que alguma coisa está errada. O que eu diria é isso. Cuidado. E aproveitar, né? Só completando o que o Verdugo falou, as pessoas que estão aqui dentro são as mesmas pessoas que estão lá fora. Sim. Então, o cara que lá fora faz coisas erradas ou ruins, ele vai fazer aqui dentro, tá? E outra coisa, eu tenho 30 anos e meio. Ele tem 30 anos, quem ele conhece? Ele deve conhecer alguém de 30 anos, pelo amor de Deus. Ele nunca foi no encontro do BDSM, nunca foi no Manche, ele nunca conversou com o Verdugo, com o Paulo, com o Zé, com o Antônio. Alguém deve conhecer em 30 anos. É impossível que ele passe 30 anos sem ninguém saber quem é ele, se ele Entre é do quatro meio. paredes. O meio não é tão grande como todo mundo pensa, viu? A gente sabe de coisa lá do Mato Grosso, de Goiás, do Espírito Santo. Aqui tudo vai muito rápido. Então, peraí, tudo bem, eu não tenho foto. Eu não publico foto. Não publica, mas deve ter foto, imagina. 30 anos, deve ter tirado uma foto. Todo mundo tira foto das suas cenas. Verdugo, acabou de dizer, ele tirou foto, ele tem foto, eu tenho foto. Tem gente que tá há 2 meses, tem foto para mostrar. E Então, se em não 30 anos, tiver deve ter alguma fotos, foto. terão pessoas que ele conheceu, que Acho podem que sim, servir de né? referência. Acho que sim. Acho que sim. Então, Então, meninas, o cara que chegou aí dizendo que eu sou o fodão, eu vai lá sou o pesquisar. pica das galáxias. Eu conto muito sobre a Rádio Corredor, né? E quem trabalhou em empresa grande conhece a Rádio Corredor. Os caras ficam no corredor, os empregados, na hora do intervalo, e um conta as fofocas para o outro. Então, usa o Rádio Meninas e o Rádio Submissas, funciona muito bem. Vai nas submissas, conhece fulano, conhece Beltrano, elas vão dar toda a ficha completinha do cara, tá? Não vão atrás de qualquer um, não. Verdugo, eu só posso te agradecer pela explicação, pela disponibilidade, pela entrevista, pelo papo, né? Não foi entrevista, foi um papo, que ficou muito agradável. Não parece, mas já se passou mais de 1 hora. Pois é, passou voando, né? Parece 10 minutos, né? Te agradeço mesmo. Espero que esse vídeo sirva para orientar alguém, para explicar como é que funciona o BDSM. Né? É o que eu tento fazer com os meus vídeos. E tomara que alguém aproveite isso, alguém veja e aproveite isso. Te agradeço muito pelo teu tempo, eu sei que teu tempo está escasso, com a implementação da plataforma nova, do chat e tal. Eu sei que tu trabalha nas madrugadas, que nem eu também sou da madrugada. Então, eu te agradeço tu ter dado esse tempinho pra gente aí, e esse presente pra gente, tá? Imagina, foi um prazer imenso e Muito que bem. esse nosso papo servir de reflexão para alguém já terá valido a noite. Se ajudar uma Temos pessoa, nem ambição já valeu a noite. de dar conselho para ninguém, não é longe disso. Que sirva de reflexão, que as pessoas pensem um pouco, meu caminho é para a esquerda ou para a direita, e façam a melhor escolha sempre. Porque nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para você e vice-versa. Então é de cada um. O que a gente pode fazer no máximo é mostrar a nossa vivência. Se ela servir para alguma coisa, legal. Se não servir, siga em frente. Eu acho que é isso. Não precisa fazer o que a gente está dizendo para fazer. Não, claro que Mas não. para pensar no que a gente está falando. Só isso. Exatamente. Só pensa nisso.
e depois escolhe qual é a melhor, qual é o mais certo, qual é o mais correto. Tá bom? Verdugo, um abraço, muito obrigado mesmo, de Foi um coração. prazer imenso e sempre que você quiser, estamos aí à disposição. Eu vou terminar abusando. Eu sou Paulo Duarte, esse canal Sabores da Masmorra, agradecendo ao senhor Verdugo pela disposição e disponibilidade que ele teve. Abraço, Verdugo, até mais. Até mais.